Seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também em vídeo. E a Petrobras anunciou nesta terça-feira que vai elevar o preço do diesel, que é vendido às distribuidoras, um reajuste no atacado, com o preço médio da venda do diesel passando de R$ 2,81 para R$ 3,06 o litro. Isso dá um reajuste médio de 25 centavos por litro. O reajuste vai entrar em vigor amanhã, quarta-feira. Segundo a Petrobras, a alta de 8,89% é esse o percentual que está sendo aplicado, que corresponde aos 25 centavos, vem após 85 dias de preços estáveis para o combustível. A última alta antes dessa havia sido no dia 7 de julho, agora passado. A Petrobras não informou reajustes referentes aos demais combustíveis e a gente sabe que a Petrobras tem segurado, tem evitado passar aquelas oscilações de curto prazo da cotação internacional, aquelas pressões pontuais em relação ao dólar. Agora a gente tem uma combinação desfavorável. Além de o petróleo continuar em alta no exterior, nós estamos avançando aí no mês de setembro com altas sucessivas da cotação do dólar, que entra também na composição dos preços dos combustíveis. Nós tivemos o dólar já em alta por 3 semanas consecutivas e hoje ele disparou também pelas pressões no exterior. Agora a cotação de venda do comercial está em quase R$ 5,44, a alta é de 1,11%. Ontem o dólar tinha subido novamente, ele se aproximou dos R$ 5,38. Agora essa disparada tem relação com a questão dos combustíveis também no exterior. Nós tivemos aí problemas no exterior e vamos falar sobre isso agora com o Pedro Rodrigues, que é sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, boa tarde. Olá, Denise, boa tarde. Um prazer falar com vocês aqui da Jovem Pan. Eu que agradeço a sua participação. Agora, Pedro, eu estava falando do aumento do diesel que foi anunciado hoje pela Petrobras, que segurou durante muito tempo os aumentos do diesel. Nós temos acompanhado aí as altas do preço da gasolina, né? O etanol corre em paralelo, mas também tem avançado bastante. Agora, hoje o que a gente vê é uma combinação internacional de fatores relacionados à questão da energia, trazendo uma preocupação global. É a questão do carvão na China, a questão do gás, que pode aumentar muito de preço na Europa, e a Europa utiliza muito mais durante o período de inverno, a época mais fria. Nós temos o aumento da cotação do petróleo no mercado internacional, o que leva a antecipar mais pressões sobre o preço de combustíveis aqui no Brasil. Como é que você avalia esse cenário? Olha, Denise, o que está acontecendo é que o mundo está sofrendo, né, com uma pressão nas commodities relacionadas ao setor de energia como um todo. Isso tem, primeiro, a explicação, é a situação que a gente está vivendo hoje, né, no mundo aí pós-pandemia, né, e as economias mundiais voltando a crescer, precisando, né, de energia barata para crescer suas economias e continuar aí nesse pós-pandemia de vacinação, das pessoas saindo de casa e por aí vai. Então a gente está vendo, acontece que a oferta de energia no mundo, inclui o carvão, o petróleo, o gás natural, ela não está acompanhando esse crescimento da demanda, porque também foi um efeito da pandemia a diminuição da oferta dessas commodities de energia, né? O carvão, se produziu menos carvão, o petróleo, a gente viu como é que estava o mercado totalmente confuso, né, no meio da pandemia, o gás natural e por aí vai. Então, essa relação de encontro da oferta com a demanda, ela ainda está muito desequilibrada e por isso que os preços estão subindo cada vez mais. Esse é um problema de curto prazo, né, momentâneo que a gente está vendo. A gente também tem um problema e a explicação de longo prazo, que é toda a preocupação ambiental que o mundo tem hoje, né, e diminuição, consequentemente, dos investimentos em commodities poluentes, que é o caso do petróleo, do carvão e do gás natural. Acontece que a economia crescendo muito, as energias renováveis, né, e ambientalmente menos agressivas, elas não crescem, não conseguem gerar a quantidade de energia que o mundo precisa, ao preço que essas economias precisam para voltar a crescer. E aí a gente tem ainda mais esse fator, uma desarrumação desses mercados que a gente está vendo hoje. Agora, Pedro, especificamente em relação ao petróleo, você vê alguma condição, por exemplo, de a OPEP ampliar a oferta? Porque a OPEP consegue calibrar os preços, reduzir essa pressão, se houver essa opção, não é? Denise, um dos fatores também que a pandemia trouxe foi o protagonismo, né, da OPEP no mercado de petróleo mundial, porque os produtores americanos, né, sofreram muito, e lá funciona a regra, né, do livre mercado, os produtores sofreram muito, tiveram uma diminuição da produção de petróleo
nos Estados Unidos e no mundo como um todo. A OPEP, ao contrário, ela tem um petróleo muito barato, né, um custo de extração muito baixo, e ela ganhou protagonismo dado que a sua produção se tornou maior. E o que a OPEP está fazendo é exatamente isso, ela está calibrando a oferta de petróleo né, no mundo. Ela agora vai ter provavelmente uma outra reunião que vai aumentar ainda, quer dizer, diminuir os cortes de produção que ela tinha imposto na reunião passada. Agora acontece que a demanda por petróleo está avançando mais rápido do que a própria redução dos cortes que a OPEP tem que imprimir. Então, por isso que a gente está vendo essa pressão de preço para cima. Agora, aqui no Brasil, a gente vê que há uma preocupação política também com relação ao aumento do preço do petróleo e, consequentemente, dos combustíveis. A gente tem o impacto da inflação, entra no custo de vida da população em geral, no custo das empresas, mas a gente viu até o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que o Brasil não pode suportar o preço da gasolina a R$ 7. Ele já falou isso várias vezes. O presidente Bolsonaro há muito tempo está incomodado, não apenas com a alta do diesel, mas também com a alta da gasolina. Já falou em mudar a tributação dos estados, ICMS, já houve isenção de tributo sobre o diesel. Há alguma coisa a ser feita que não seja intervenção na Petrobras, que é uma coisa que assusta muito o mercado, tem consequências sobre credibilidade do país. O que se poderia fazer, Pedro? Olha, Denise, eu acho que a última saída, né, que não é nenhuma saída, na minha opinião, é a intervenção na Petrobras ou qualquer tipo de intervenção nos preços do combustível, né, dos combustíveis que devem ser livres. E como a gente colocou aqui no início da nossa conversa, esse problema de alta no preço dos energéticos, né, e aí gasolina e diesel estão incluídos, ele não é só um problema brasileiro, ele é um problema que está acontecendo no mundo como um todo. Então a gente tem que entender aqui que é uma situação, o mercado de petróleo é muito volátil. Então, essa volatilidade ela acaba sofrendo, né, sendo impactada no bolso dos brasileiros. Agora, a gente tem aqui também, vale a gente lembrar, uma tributação muito alta na gasolina, diferente do que acontece nos Estados Unidos, né? Isso é uma opção social do nosso país. O nosso governo escolheu, né, através dos impostos, ter uma carga tributária alta nesse bem que é o combustível. Nos Estados Unidos, por exemplo, é 12%, 15%. Os impostos no preço do combustível. Aqui a gente está falando em quase 50%. Se a gente pegar o Reino Unido, é mais de 60%. Então, sem dúvida nenhuma, no curto prazo, quer dizer, nessa situação que a gente está vivendo hoje, não é culpa da Petrobras, né, os impostos são muito altos. Agora, o maior culpado disso são as oscilações normais do mercado de petróleo. E não é apenas a questão do ICMS, pode ser o tributo que isoladamente pesa mais, mas tem tributos federais que entram nessa composição também. Só que se criou meio que uma camisa de força, né? Porque os estados dependem muito da receita proveniente dos combustíveis. Então, embora eles não tenham aumentado a alíquota durante esse período aí de avanço do preço dos combustíveis, cortar significa cortar a receita. Sem dúvida nenhuma. E os estados precisam dessa receita. E pela lei de responsabilidade fiscal, né, se o governador cortar um percentual de arrecadação dos combustíveis, ele vai ter que onerar, né, e tributar outro setor, né, igualmente com aquele corte. Então, realmente a gente fica aí um dilema de Sofia, porque os estados precisam arrecadar, só que ao mesmo tempo, toda vez que sobe o preço do petróleo ou o dólar, a população brasileira acaba sofrendo, pagando, né, mais caro por esses energéticos. E tem um outro problema aqui no Brasil, que é a questão do dólar, né, que também entra no cálculo. E aí, Pedro, eu queria até um esclarecimento para quem está nos acompanhando, porque eu costumo ouvir sempre aquela questão, porque se criou a ideia de que o Brasil é autossuficiente de petróleo, né? Quando nós descobrimos aí o pré-sal, você falou que o Brasil é autossuficiente, na prática não é exatamente isso que acontece, né? O Brasil importa, tem um intercâmbio internacional, o Brasil também vende produto, mas ele tem de seguir essa paridade internacional, não é? Então todo mundo acha que não tem de repassar uma oscilação de preço do exterior. É exatamente isso, Denise. A afirmação de que o Brasil será autossuficiente em petróleo significa gasolina e diesel baratos, ela é mentirosa. Né? Por quê? Primeiro que o Brasil ele é exportador de petróleo cru e ele é importador de derivados, ou seja, o Brasil importa derivados de petróleo. E assim como o preço do petróleo, a gasolina, o diesel e o GLP também são commodities mundiais. Então, o preço dessas commodities ele é dado pelo mercado mundial de petróleo, de gasolina, de diesel e de GLP. Então, se a gente produzir mais petróleo e forem refinar petróleo aqui no Brasil, o que vai acontecer? Se o preço subir lá fora, as pessoas vão vender petróleo, né? Vender gasolina e diesel para o mercado externo e não para o mercado interno, que vai estar mais barato. Isso acontece em vários lugares do mundo.
né, nos Estados Unidos, na Europa, países que têm controle de preço do petróleo, por exemplo, a Arábia Saudita e a Venezuela, né, que o petróleo é tão barato, o governo subsidia e as pessoas conseguem abastecer seus carros de graça. Mas esse não é um modelo que países desenvolvidos adotam quando a gente fala de preço de gasolina e de diesel. E para fecharmos, para completar esse quadro todo que tem essa interferência do dólar, o etanol também está subindo e entra etanol na composição da gasolina, não é? Ele deu uma disparada aí nas últimas semanas. Exatamente. Aqui no Brasil, isso é até uma política, apesar do preço subir e a gente achar que pode ser ruim, mas na verdade, ambientalmente, isso é muito bom, né? E a gente tem aqui 27%, é uma variação que acontece no litro do combustível, mas hoje está em 27,5% da nossa gasolina, do nosso litro de gasolina, ela tem lá uma composição com etanol. E o etanol também é muito impactado pelo mercado de açúcar. Então, quando o açúcar sobe no mercado internacional e o câmbio também sobe, né, o produtor de etanol ele passa a produzir menos etanol e mais açúcar e vender mais açúcar com câmbio mais alto. Consequentemente, menos etanol, maior o preço. Então, a gente também está vivendo esse problema, né, também em função do dólar e do que está acontecendo com o mercado internacional. Agora, por essa evolução no mercado, alguma perspectiva de a gente, num prazo relativamente curto, ter alguma acomodação de preços ou a tendência ainda é de alta? Olha, Denise, eu acho que sim. Acho que a gente vai ver agora, nessa próxima reunião da OPEP, se eles vão aumentar a produção. Acho que o mercado tende a se equilibrar, né, no médio prazo. Né? O preço do petróleo, a gente não vai ver petróleo baixo ainda, mas o mercado tende a não ficar tão volátil como ele está. Agora, essa questão de aumento da oferta, diminuição da oferta de petróleo e aumento da demanda, ela vai ser uma discussão que vai acontecer daqui para frente, principalmente em razão das preocupações ambientais dos países e menos investimento em combustíveis fósseis, mais investimento em combustíveis renováveis, só que esses combustíveis renováveis e fontes de energia renováveis ainda não dão conta de suprir toda a necessidade energética que o mundo tem. E quando você tem menos investimento em combustíveis fósseis e o mundo precisando de combustíveis fósseis, acontece exatamente o que a gente está vendo, esse descompasso entre oferta e demanda e, consequentemente, aumento de preços. Pedro, para nós fecharmos, estamos numa crise hídrica, crise energética e usando muito as termoelétricas. Essa situação tem alguma implicação sobre preços também das termoelétricas? Olha, ela tem uma implicação, se a gente vai lembrar, né, que nossas termoelétricas, bastante delas, né, a maioria, tem contratos já com preços amarrados de gás natural. Então, talvez as oscilações de gás natural que a gente está vendo hoje, elas não sofram tanto, né, a gente não sofra tanto com as termoelétricas existentes. Agora, acontece, se a gente tiver a crise hídrica se agravando e a necessidade de contratação de novas usinas térmicas com novos preços de gás natural, a gente pode ver o que está acontecendo hoje no Reino Unido, né? Que o preço do gás está tão alto, está influenciando o preço da energia na ponta e está uma corrida louca, né, de empresas fechando, diminuindo produção, porque a energia está muito cara. Isso pode chegar aqui no Brasil, sim. É isso, ouvimos o Pedro Rodrigues, que é sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Pedro, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado a você e obrigado a Jovem Pan.